Olá galera, meu nome é Marcelo, tenho 29 anos, sou de Três Corações, Minas Gerais e sou novo aqui no canal. Minha intenção de gravar esse vídeo é falar um pouco sobre o neurinômado acústico, do qual sou portador há 3 anos. Tudo começou em abril do ano de 2016, quando comecei a ouvir um barulho esquisito no ouvido do lado esquerdo, que logo passou por despercebido. Até o momento em que esse zumbido veio acompanhado de fortes dores no maxilar e também no ouvido. Foi aí que eu decidi procurar a minha dentista, porque na época estava usando aparelho odontológico e achei que poderia ser algo relacionado. Nas minhas pesquisas, eu achei que poderia ser a TM. Então, ela solicitou um exame de raio-x para verificar se havia alguma outra coisa relacionada a esta parte odontológica. Não havendo nenhum resultado que indicasse esse zumbido, procurei o otorrinolaringologista, que também me solicitou uma audiometria para poder fazer um diagnóstico correto. No exame de audiometria constatou uma leve perda nos 2 ouvidos, porém o esquerdo estava mais afetado. Retornei ao médico com os exames e ele deu um possível diagnóstico de perda auditiva por falta de circulação. Iniciei o tratamento durante 3 meses com medicamento. Logo no primeiro mês eu não senti nenhuma diferença. Recorri ao médico, expliquei a situação a ele de que aquele zumbido estava cada vez mais intenso. Mas mesmo assim ele disse que ainda era cedo para poder dizer alguma coisa. O medicamento ainda estava fazendo efeito, segundo ele. No segundo mês eu já estava reclamando novamente de que o zumbido aumentou e a perda auditiva estava cada vez pior. Mas ele fez uma lavagem do ouvido, do qual melhorou bastante o lado direito, mas o esquerdo ainda continuava com o zumbido e aquela perda auditiva, né? Então, decidi ainda esperar o 3º mês. Enfim, o 3º mês chegou e nenhuma diferença. O zumbido estava cada vez maior. E a perda auditiva, a pressão no ouvido também já havia aumentado. Foi daí que era hora de fazer a ressonância magnética. Como na época eu estava fazendo bico, decidi juntar esse dinheiro para poder fazer a ressonância magnética, porque esperar pelo SUS iria demorar muito e eu já estava desesperado. Qualquer coisinha que acontece comigo que esteja fora do normal, eu já começo a ficar louco. Então, fiz o exame dia 10 de agosto e dia 11 já estava com o resultado em mãos. Não esperei chegar em casa para ler esse diagnóstico. Durante o meu percurso para casa eu comecei a ler. E aí, quando li nas entrelinhas ali, sabia que tinha alguma coisa crescendo dentro da minha cabeça, mas não sabia o que. Até então, que no final da linha, eu vi um sugestivo diagnóstico de chivanômado acústico. E aí a angústia começou a tomar conta, porque eu sabia que era um tumor, e no nervo. Então eu cheguei em casa, comecei a pesquisar um pouco mais sobre o chivanoma, até porque sou da área da saúde, mas não conhecia esse tipo de tumor. E fui pesquisando, cada vez mais conhecendo, e sabia que aquele tipo de tumor teria que ser removido cirurgicamente. E aí que o desafio começou, porque eu não tinha nenhum convênio médico, e meus pais começaram a ficar preocupados. Então era hora de procurar um neurocirurgião. Pela minha cidade fui nos melhores que tinha, e infelizmente nenhum deles tinha experiência com o chivanoma. Então já começou a bater o desespero, comecei a procurar nas redondezas, Varginha, e também não tinha um neurocirurgião que fosse experiente também. E decidi procurar um otorrinolaringologista na minha cidade mesmo, pelo SUS. Até que o momento ele preparou os documentos para que eu pudesse ser atendido pela assistência social e procurar um meio de tratamento fora da cidade, ou até mesmo fora do estado. E essa busca demorou bastante. Minhas idas na assistência social foi recorrente, até porque eu precisava saber como estava o andamento, se conseguiram achar um médico em uma outra cidade que pudesse fazer esse tipo de tratamento. Mas infelizmente não havia. Então já era outubro e eu precisava correr o mais rápido possível antes que começasse o mês das festas. Até porque todos sabem que o Brasil só anda depois do carnaval, né? Então eu precisava adiantar o mais rápido possível. Foi então que eu recorri à Secretaria de Saúde. Eu fui encaminhado para lá. Em novembro eu já estava fazendo os meus primeiros exames. Tudo de novo.
para que eles pudessem arquivar esses exames lá. Então, já que naquela semana eu tinha que fazer a consulta médica, acabei ficando numa casa de apoio. Bom, com a primeira consulta eu já estava bastante empolgado. O problema iria ser resolvido, iria ter uma solução para tudo aquilo. Mas não foi bem assim. O médico disse que se eu fizesse a cirurgia, iria dar sequelas. Se eu não fizesse, também iria dar sequelas. E que tinha um colega dele lá, médico, que tinha também neurinômado acústico, aliás, não sei se operou, né? Que já tinha 3 centímetros e ele decidiu não operar. E que a escolha era minha, estava em minhas mãos escolher. E que eu poderia simplesmente agora fazer acompanhamento. Por mais que tinha a terceira opção, que era fazer o acompanhamento, eu decidi não ir mais. Fiquei triste em saber que no meu caso não tinha tanta solução. Que se eu fizesse, ia dar errado. Se eu não fizesse, também iria dar errado. Então, para onde eu iria recorrer? Então eu teria que fazer um acompanhamento somente para saber se estava crescendo ou não e, enfim, esperar acontecer o pior. Mas no final do ano de 2017, em dezembro, numa semana de Natal, o tumor deu sinais de que ele ainda estava ali e que estava crescendo. Os sintomas foi de muita sensibilidade. Qualquer barulho me irritava, qualquer barulho parecia estremecer a membrana timpânica. Eu realmente estava ouvindo as vozes se duplicarem dentro da minha cabeça. Até os pingos do chuveiro me incomodavam, doía. Eu tive que realmente ficar isolado dentro de um quarto. E só passou depois de alguns dias. E aí era a hora de retornar. Em 2018 eu marquei uma consulta e aí era a minha chance de falar também sobre a radiocirurgia. Mas o médico disse que não há possibilidade de fazer a rádio, pelo fato de que só estagnaria o crescimento durante 10 anos. Mas é como se fosse um chiclete que grudasse no nervo e aí na hora de fazer a cirurgia teria que tirar a estrutura inteira. Prejudicaria no final das contas. Então me sugeriu que eu fizesse esses exames de 6 em 6 meses agora. Então em fevereiro de 2019 eu fiz novamente os exames e uma nova consulta. O médico disse que ia esperar mais um pouco, em agosto. Se o tumor continuasse a crescer, era possível fazer a cirurgia. Pronto, eu saberia que o tumor ia continuar a crescer, então era quase certeza de que dessa vez eu iria fazer a cirurgia. Agosto, fiz novos exames e em setembro eu fiz a consulta. E eu estava com esperança. Até o certo momento em que ele disse que não iria fazer a cirurgia. E as palavras foram as seguintes: não iremos fazer a sua cirurgia por conta das sequelas. Queremos garantir a sua qualidade de vida. Então, optamos por não fazer. Só iremos fazer a sua cirurgia quando o tumor ele atingir o tronco encefálico, ou quando você tiver um outro tumor que não seja derivado do neurinoma. E aí sim a gente vai recorrer à cirurgia. Então a gente tem que esperar crescer e até ele causar algum dano. E aí sim a gente vai fazer. Você é muito novo e as sequelas são irreversíveis, então não iremos fazer a cirurgia. O meu mundo caiu naquele momento. Eu acho que eu cheguei com muita expectativa, com muita esperança. E até mesmo minha mãe ficou decepcionada. Ela viu que parecia que não tinha nenhuma esperança mais. Era só esperar o pior acontecer. E a gente saiu muito chateado de lá, mas eu não estava convencido ainda. Eu queria ouvir uma outra opinião médica, por mais que eu passei por 3 médicos. Pesquisei. E graças aos meus seguidores, eu consegui um médico, por indicação de vocês. Então eu agradeço imensamente, porque eu pesquisei e ele é excelente. Eu fui na consulta. Então, continue me seguindo. Tem muito mais histórias ainda para poder contar. Ok? Então, até mais, galera.